Boa noite, pessoal. Sou o profeta Daniel. Estamos iniciando mais um podcast Luz Profética. Eu queria iniciar um novo ciclo, aqui no Luz Profética, falando, na verdade, mais ouvindo do que falando, sobre o que Jesus tem feito nas nossas vidas. E eu estou aqui hoje com o apóstolo Paulo, que tem uma palavra de Deus para gente sobre esse assunto. Apê, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Que bom, Dani, muito obrigado. Eu estou feliz de estar aqui nesse programa que tem crescido, que tem nos abençoado muito. E essa ideia eu achei incrível, Dani. A ideia da gente poder falar o que Jesus fez nas nossas vidas, quando o nome Jesus deixou de ser apenas um nome bonito e passou a ter todo o sentido, a ser a razão da nossa vida. E eu queria exemplificar com uma palavra nesse sentido, porque eu acredito, profeta Daniel, que muitas pessoas vão se sentir motivados para compartilhar o que Jesus fez na vida delas, desde o momento em que elas abriram o coração para viver esse grande amor de Deus. Uhum. E o exemplo bíblico que eu tenho para isso é o meu xará, na verdade, de quem eu tomei o nome, os meus pais me deram o nome de Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo, Dani, ele, quando estava no seu último momento em Jerusalém, o apóstolo Paulo, um judeu, embora tenha nascido lá na região de Tarsus, né, onde era o seu lugar de nascimento, ele cresceu em Jerusalém, ele aprendeu com um rabino muito importante que era Gamaliel, e Jerusalém é a cidade do grande rei. Todos os judeus do mundo sonham e esperam estar na sua pátria, na sua cidade, não é? E Paulo foi advertido por vários profetas, indo para Jerusalém, que quando ele chegasse lá, ele seria preso, ele seria colocado em açoites e nunca mais ele seria livre. Jesus aparece para Paulo para falar a respeito disso, que importava que Paulo suportasse esse momento difícil, porque Deus tinha outras coisas para fazer com ele, mesmo nesse tempo do seu ministério de prisão. Mas o foco é o seguinte: quando Paulo é preso no templo, ele é acusado de estar provocando judeus do mundo inteiro a abandonar as leis de Moisés, coisa que era mentira. Quando prendem Paulo e começam a bater nele, os soldados romanos, que naturalmente eram os responsáveis pela segurança ali, já que Israel era uma colônia romana, não é? Então eles pegam Paulo e levam ele para a cadeia. E quando Paulo está indo para a cadeia, ele diz assim, se era lícito fazerem tal coisa com um cidadão romano. Quando Paulo se apresenta como cidadão romano que ele era, os soldados tremem na base. E eles querem deixá-lo livre, porque realmente sabiam que o problema era gravíssimo. Fazerem isso com uma pessoa que tinha uma importância muito grande. Não era um colonizado qualquer, era um cidadão do império. Bem, nessa hora, profeta Dani, Paulo teve a sua última oportunidade na sua vida de poder falar para o seu povo. Há um texto emocionante de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, que ele diz que ele abria mão da sua própria salvação, se fosse o caso, para que o seu povo fosse alcançado por Deus. E naquele momento ele teve a sua última chance de falar de Deus para o seu povo ali na cidade de Jerusalém. A pergunta é, se fosse você, se fosse eu, o que nós pregaríamos nessa última oportunidade da nossa vida? Isso é uma boa pergunta para qualquer pessoa se fazer. Qual seria a pregação se você tivesse apenas uma única oportunidade na tua vida de pregar para a tua família, de pregar para os teus amigos, de pregar na tua cidade? É a sua última chance, a sua única oportunidade. O que você faria, o que você falaria de Deus nesse momento? Só vamos trazer aqui que o entrevistador sou eu. Então, quem faz essa pergunta aqui sou eu. Com você, apóstolo, como que seria? Qual seria a sua última palavra? Olha, eu aprendendo com Paulo, eu já tenho preparado a minha última palavra. É sobre isso que eu vim falar aqui para você. Espero que não seja a última. Amém. Espero que ainda possa pregar bastante. Por favor, né? Mas, Paulo, na última oportunidade que teve em Jerusalém, na única chance que teve para falar para o seu povo naquele dia, Paulo conta o testemunho do que Jesus tinha feito na vida dele desde que ele se encontrou com o Senhor. Eu lendo isso, lendo aquele momento em que Paulo conta o seu testemunho, conta como Jesus
o encontrou no caminho de Damasco e transformou a história dele, eu chego a essa conclusão. A maior pregação, a melhor pregação, a mais potente, a mais objetiva, a mais transformadora palavra que qualquer um de nós pode pregar em toda a sua vida é contar o que Jesus Cristo fez na nossa vida. Agora eu tenho convicção, profeta Dani, que a pregação mais contundente, mais empolgante, mais importante que eu possa fazer é a verdade do que Jesus fez em mim quando ele entrou no meu coração e mudou a minha história. Amém. Conta pra gente então, Pedro, como é que começou tudo isso? Essa história de amor aí com o Senhor. Amém, que oportunidade. Muitos sabem disso, eu prego, conto essa história várias vezes, mas eu sou filho e neto de pastores e cresci num ambiente então religioso, num ambiente protestante, não é? Eu sou de uma família de pastores da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, não é? A igreja onde eu cresci tinha um forte apelo pela palavra de Deus, porque o pastor, se chamava assim, pastor presidente, era o líder daquele ministério, era uma pessoa culta, muito zelosa pela palavra, e o meu pai, ele sempre foi um mestre da palavra de Deus. Então, a igreja onde eu cresci era uma igreja que tinha um zelo muito grande pela palavra. Mas, na minha casa, o meu pai, como eu falei, ele era uma pessoa muito zelosa, amava ler, e ele quase que me alfabetizou. Eu posso dizer que eu aprendi a ler mesmo, lendo a Bíblia. Então nós tínhamos um hábito na nossa casa de lermos a Bíblia todos os dias juntos como família. Então nesse processo eu li a Bíblia inteira 2 vezes, com 8 anos de idade. Então isso foi uma marca para mim, embora eu não tivesse uma experiência pessoal com Jesus. E eu posso entender hoje que muitas pessoas passam a vida inteira na igreja achando que são de Deus, que são salvas, por frequentarem a igreja, por terem atitudes religiosas. Então, como eu cresci na igreja, eu sabia tudo que se faz na igreja, não é? Conhecia cada canto da igreja e sabia tudo sobre a igreja, mas eu não conhecia Jesus. E aí isso foi devastador na minha vida, porque eu passei a ter uma vida dupla. Então eu agia como filho de pastor, como um crente aos domingos, eu era um mundano de segunda a sábado, não é? E isso foi cada vez mais me degenerando, porque a religião não salva a gente, a religião não tem um impacto transformador na nossa vida. É mais uma coisa que você faz para se sentir bem, ou, no meu caso, na época, para que os meus pais se sentissem bem, para que eles achassem que estava tudo bem em casa, talvez para me deixar fazer coisas que eu queria, e na igreja era uma forma de conseguir coisas deles. Então, longe de Deus, eu não conhecia o Senhor. Talvez muitas pessoas que nos escutam agora, da mesma forma, não conhecem de verdade a Deus, mas tem uma sensação de que está tudo bem porque fazem coisas, participam de ministérios, frequentam os cultos, não é? E, bem, o que aconteceu é que quando eu tinha uns 15 anos, eu já me achava hominho e eu achei que eu podia dizer que eu não ia mais à igreja. E foi muito triste, foi muito difícil para os meus pais. Eles também passaram um processo semelhante com a minha irmã mais velha. E eu parei de ir. E eu não apenas parei de ir e continuei com a minha vida regrada, não. Eu parei de ir e aí agora sem aqueles limites que a religião colocava para mim, então agora eu fiquei desenfreado. E até eu costumo dizer que eu nunca tive problema com más companhias. Eu era má companhia. Eu que levava os meus amigos para fazer tudo que não prestava. Talvez Deus, desde criança, me deu um chamado, uma característica de liderança. Sim. Não é? E foi isso. E eu me afundei. Me afundei em pecado, me afundei, sabe, em tudo que uma pessoa digna não deveria se envolver. E eu não gosto de gastar o meu tempo nisso, porque isso não edifica ninguém. Saber para que buraco não é, eu fui, não edifica nada. O que edifica é saber quem me tirou desse buraco. Amém. E quem transformou minha vida. E Dani, eu, graças a Deus, sempre trabalhei, olha, graças a Deus, eu no mundo, nas trevas, mas Deus nunca me abandonou. Deus sempre, de alguma forma, me abençoou, talvez pelo caráter dos meus pais, não é? Pelas orações que faziam, mas sempre houve uma proteção, mesmo nas piores bobagens que eu fiz. Eu via livramentos, eu via o cuidado de Deus. Se eu estou vivo aqui, é porque realmente Deus cuidou de mim. Bem, houve um momento da minha vida, eu já recém-casado com a Carla,
eu tinha uma vida mundana e muitos amigos do mundo. E naquela época todo mundo trabalhava, tinha bons empregos, ganhava bastante dinheiro, mas uma vida mundana, uma vida sem nenhum valor de Deus, de família. E nós, em certa época, usávamos droga. Eu nunca fui, ou pelo menos não me achava um viciado, alguém que usava direto, eu precisava disso, mas usava alguns entorpecentes, né? Usei maconha, usei cocaína, não é? Mas trabalhava e, como eu falei, eu achava que eu controlava aquilo, que minha vida estava boa. Mas um amigo muito querido, ele se afundou nisso, não é? A família achou que não tinha mais jeito para ele. E eu cresci ouvindo falar que existe um Deus dos impossíveis. Era assim que uma tia muito querida falava sobre Deus. Que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E num dia muito triste, que eu recebi uma notícia ruim a respeito desse meu amigo, não é? Eu liguei para ele, convidei ele para ir numa igreja que um outro conhecido nosso frequentava. E eu disse assim, olha, eu queria te levar nessa igreja que fulano participa, porque eu acredito que o Deus dos impossíveis tem poder para mudar a tua vida. O que eu acho incrível é que eu estava tão no mundo, talvez pior do que ele, porque eu conhecia a palavra e ele não. Mas eu achava que ele precisava de um jeito para a vida dele. Eu não. Eu, porque era filho de pastor, porque cresci na igreja, eu achei que tinha algum benefício para mim. Eu não achei que eu precisava tanto de Deus. E eu levei esse meu amigo numa igreja. E aí nesse dia, profeta Dani, o pastor que pastoreava essa igreja não estava, quem pregou foi uma senhora, amada Paula Heinen, uma irmã de origem alemã, e ela pregou essa palavra, lá de João 15, não foi você que me escolheu, não foi você que me escolheu, foi o que ela pregou, mas eu te escolhi, diz o Senhor, para que você vá, dê fruto e o teu fruto permaneça. Era uma palavra específica para mim, ela repetia, não foi você que me escolheu, eu escolhi você, eu tenho um propósito com a sua vida. Eu até me desviava, porque eu achava que alguém tinha ligado para contar minha vida para aquela mulher. Eu estava muito emocionado. Eu talvez compreenda hoje, profeta Dani, que era o Espírito Santo, sabe, contorcendo o meu coração por dentro, para que eu pudesse descer daquele orgulho, daquela, sabe, posição mentirosa, enganosa que eu estava, para me render aos pés de Jesus. Eu sei que foi uma obra incrível do Espírito Santo, me emociono. Mas quando terminou aquela palavra, eu já estava ali rendido aos pés de Jesus, mas ainda tinha algo para acontecer. E aconteceu. Eles começaram a cantar uma música que, se eu lembro hoje até, eu acho a música meio breguinha, mas foi tão importante naquele dia. A música era mais ou menos assim: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E, profeta Dani, a única coisa que eu não me sentia era importante. Eu me sentia um lixo porque eu traía Deus, porque eu estava longe do Senhor, porque eu não tinha valor nenhum. Alguém daquele jeito não tinha valor. Mas quanto mais eu pensava nisso, essa mulher falava para mim. Ela também depois, ela foi ungida pastora, ela já dorme no Senhor. A Erika Schwartz, uma alemã também, olhos azuis grandes assim. E ela cantando para mim com a mão no meu ombro. Ela dizia que eu tinha valor, que para Deus eu tinha valor, que o que parecia ser impossível era real. E de repente eu vi algo que é difícil explicar, porque para mim foi algo sobrenatural. Os dois olhos azuis dela se transformaram em duas bolas de fogo. Eu não sei explicar, mas eu vi Jesus olhar dentro de mim. Jesus olhou para dentro de mim e ele não me rejeitou. Jesus me conheceu, ele me viu, ele sabia o que eu era, ele sabia quem eu era, e mesmo assim ele me amou. Eu nunca senti um amor tão grande na minha história. E nesse dia, Jesus deixou de ser apenas o nome do Senhor, não é, dos meus pais, do Salvador, do Messias. Ele passou a ser o meu Deus, o meu Senhor e o meu Rei. A minha vida nunca mais foi a mesma. Amém. Então, foi essa a minha experiência verdadeira, pessoal com Jesus, que mudou minha história, Dani. Puxa, que demais. Acho que eu já ouvi essa história umas 895 vezes, mas a cada vez parece como se fosse a primeira. Porque ver o que Deus faz na vida de alguém, como transforma, e a importância que Deus dá pra gente. Você fala assim,
ela colocou a mão no meu ombro e cantava, Deus te quis. Puxa vida, isso foi demais. Ai, bom, mas AP, depois disso daí, você entendeu que você era importante para Deus, que Deus te quis. Como que foram os seus primeiros passos? Porque agora você era de Deus, né? Como que você começou a caminhar? Porque eu acredito que tem muita gente que está assistindo a gente que, puxa, legal, vou buscar ter essa experiência, mas e depois? Como é que vai ser? Quem que me orienta? Como é que vai... Explica pra gente como é que é isso daí, apóstolo, por favor. Olha, Dani, é uma pergunta muito boa, porque curiosamente ontem eu fiz uma oração assim, olha só. Quando criança, eu perguntava assim para minha mãe, mamãe, ser piloto de avião atrapalha ser irmão da igreja? Porque para mim, a coisa mais top do universo era ser irmão da igreja, era pertencer ali àquele grupo de pessoas que iam ser salvas, não é? Porque fazer parte da igreja para mim era tudo. Ser motorista, ser qualquer coisa, atrapalha. Então ela dizia, não, filho, isso não tem nada a ver, não atrapalha ser irmão da igreja. Eu nunca imaginei ser pastor, eu nunca imaginei dirigir uma igreja, eu nunca imaginei fazer qualquer coisa na igreja. Eu queria ser irmão da igreja. Eu queria fazer parte, pertencer. E quando então eu tive essa experiência com Jesus, eu tão pouco imaginei qualquer uma dessas coisas, não é? Mas várias coisas, Dani, começaram a surgir no meu coração como eu vou usar essa expressão, como uma fome. Eu comecei a sentir fome de lembrar, ou tentar lembrar de algumas coisas que quando criança eu aprendi, mas que eu tinha esquecido. Quem mesmo que era Timóteo, quem mesmo que era Tiago, era irmão de Jesus, Jesus tinha irmão. Sabe essas coisas que a gente aprende na escola dominical, que a gente aprende lendo a Bíblia, mas passaram muitos anos, eu não lembrava mais detalhes. E eu entendi porque houve uma transformação dentro de mim, que eu precisava entender a Bíblia, entender, sabe, o que Jesus tinha para mim. Eu lembro que mesmo no mundo, um livro que de vez em quando eu pegava para ler era Apocalipse, não é? Talvez com aquele medo de ficar, né? E aí, o que eu faço depois? Do jeito que eu estava, eu ia ficar. Na minha cabeça era isso, né? Então, de vez em quando eu li Apocalipse, mas eu senti vontade de ler os evangelhos, de lembrar sobre Jesus, histórias que eu conhecia, de ouvir da cama do meu pai, que ele me contava as histórias, mas eu queria ler a Bíblia de novo. Então isso foi muito importante. Essa fome que eu senti da palavra de Deus, como que me catapultou, me lançou, sabe, para um lugar mais profundo em Deus. A segunda coisa marcante que eu posso dizer que foi muito forte foi o desejo do meu coração ser cheio do Espírito Santo. Então, eu lembro que quando criança, em congregações que meu pai pastoreava, eu lembro pequenininho, eu gordinho, né? Ajoelhado no chão em vigílias que tinham, pedindo que eu fosse batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas, mesmo sem conhecer a Jesus, com 12 para 13 anos, né? E eu lembro aquele menino também de 12 para 13 anos querendo acertar. Eu queria, na verdade, a Deus, mas eu não tinha uma experiência verdadeira com ele. Eu lembro que eu dizia, Deus, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Agora, ter uma experiência pessoal com Jesus, não é? Eu lembro que eu me esforçava para participar de reuniões de oração que acontecia nessa igreja onde eu me converti. Essa igreja chamava Nova Aliança, de um pastor muito amado que dorme no Senhor, chamado Abel Alves de Moraes. Então, tudo que tinha reunião de oração, eu estava lá. E numa quarta-feira de manhã, eu tinha uma audiência em São Paulo, eu estava de terno e gravata porque ia participar dessa audiência, mas eu cheguei um pouco mais cedo no centro, porque eu sabia que as irmãs iam estar orando. E lá, Deus se derramou sobre a minha vida, eu fui cheio do Espírito Santo, e foi essa, talvez, a segunda experiência mais marcante da minha vida, depois daquela em que eu posso dizer que eu nasci de novo, que meu nome foi escrito no livro da vida. A vida de Deus, o profeta Dani, começou a fluir em mim, naquela manhã, não é? Eu comecei a chorar e a falar o que para mim era um ba. Depois eu descobri que aba é papai. Essas coisas que só Deus pode fazer. Então, o batismo com o Espírito Santo foi talvez o marco mais importante, que mais me impulsionou e que eu busquei e que eu quis. Eu lembro dessa manhã, eu não sei se eu estou indo longe demais aqui, não, mas eu me lembro dessa manhã.
de oração em que pediram para que eu pudesse orar pela minha família, orar por pessoas. Eu comecei a orar, mas de repente eu falei assim: Deus, quer saber de uma coisa? O que eu quero mesmo é ser batizado no Espírito Santo. Eu acho que Deus viu um coração de criança ali dizendo: eu quero isso. E aí o que aconteceu é que aquelas irmãs, 3 irmãs, uma deficiente visual, deram as mãos em torno de mim, começaram a orar. E aí eu escutei uma frase de uma querida minha, chamada Márcia Filizola, que disse assim: Paulinho, eu falava assim, aleluia, aleluia, como se a minha língua fosse tropeçar e eu fosse começar ali a orar em línguas a qualquer hora, né? Ela disse assim: a gente já percebeu que você ama a Deus, está tudo bem. Para de falar português e a primeira palavra que vier, não aqui, ó, aqui, pode falar, porque você está num lugar seguro, onde tem pessoas que são sérias e que amam a Deus. Era tudo o que eu precisava. Me senti seguro. De repente, eu me senti à vontade, eu comecei a chorar, eu comecei a mergulhar. Isso foi um marco muito grande depois da minha experiência pessoal com Jesus. E a terceira, para que eu possa terminar, como eu te disse, profeta Dani, para as pessoas que estão nos acompanhando, tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Nada sobre se Deus é verdadeiro, se não é nada disso. Mas como que nós chegamos aqui? Não é? Por exemplo, eu lembro que quando criança, minha mãe mandava escrever lá na escola, né, que eu era protestante. Mas não sabia do que eu protestava. Né? Então eu entendi que eu precisava estudar um pouco sobre a história da igreja, não é? Sobre os católicos, sobre os protestantes, quando surgiu a reforma protestante, e eu simplesmente fui numa livraria evangélica no centro de São Paulo, e tudo que era livro que eu entendia, comentários sobre Romanos, comentários sobre Efésios, eu queria aprender com pessoas que conheciam profundamente a Bíblia, sobre o que eles diziam sobre determinados textos. Eu queria entender sobre a história da igreja. Então essa minha busca, não por cargo nenhum, não imaginando que um dia eu pudesse pregar, ensinar qualquer coisa para alguém, eu queria aprender, eu queria entender. Essa fome, essa busca por Deus, fez toda a diferença na minha história. Assim como eu acredito, Dani, que eu fui intenso, que eu realmente quis, eu me entreguei. Eu tinha perdido 28 anos da minha vida, não é, como religioso e como mundano. Mas agora eu tive uma experiência com Deus vivo. E eu não queria perder mais um segundo da minha vida. Eu mergulhei no Senhor e Ele me abraçou. Amém. Então acho que isso foi muito marcante nessa minha trajetória. Amém. Amém. Bom, Pê, como você me disse, a gente precisa caminhar para o final, e se deixar aqui, a gente fica aí o resto da noite conversando sobre isso. Não sei se você tem alguma mensagem que você pode deixar para a galera que está assistindo a gente, porque, cara, de verdade, servir a Deus é demais, né? E contar o que Deus tem feito na nossa vida, puxa, ouvir isso é extraordinário. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para alguém, né, que com certeza está assistindo a gente e está com uma interrogação na cabeça agora. Amém. Profeta Dani e os que estão nos acompanhando, eu vou dividir essa mensagem para 2 públicos. Alguém que realmente teve uma experiência com Jesus e nasceu de novo. Isso é sobrenatural. Isso é grandioso demais, porque isso te inseriu no reino de Deus. Lembra disso. Conta para as pessoas o que Jesus fez para a tua vida. A experiência do apóstolo Paulo lá em Atos, eu acredito ser uma grande referência para todos nós. Como talvez a palavra que pode ser mais impactante na nossa vida é contar a verdade do que Jesus fez por nós. Então, para um grupo de pessoas eu diria isso. Mas para quem sabe, alguém que, como eu, talvez cresceu na igreja, ou como talvez nunca tenha conhecido mais sobre a Bíblia, talvez uma outra religião, alguém agnóstico, ou ateu, quem sabe, mas que está aqui por alguma razão nos assistindo, que você se permita a dúvida. E que você desafie a Deus, dizendo: Deus, o Senhor existe mesmo. Eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência pessoal contigo. O nosso Deus nos criou para relacionamento. Tudo que Deus quer contigo é se fazer presente na tua vida e que você possa dizer Pai, para que Ele possa te dizer correndo: fala, filho, eu estou aqui. Se você abrir o teu coração e disser: Jesus, eu quero, não precisa de prática nem tampouco experiência para isso.
precisa acreditar que Deus existe e Ele premia aqueles que o buscam. E o prêmio é Ele. Não tem nada mais importante no universo do que ter uma experiência com Jesus como essa que eu tive. Tenha a sua. Que Deus te abençoe. Amém. Alper, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. Curte aí, compartilha com todo mundo. Deus possa te abençoar. Ótima semana. A paz. Tchau, tchau.